Olá, pessoal, boa noite. Como estão todos? Boa tarde, professor. Boa Como noite. foram de feriado, boa noite. Como foram de feriado esses dias? Deu para descansar um pouquinho? Tudo em paz, graças a Deus. Deu para colocar os trabalhos em dia, professor. Foi, que bom. Descansa já já, né, nas férias. Tá bem pertinho, né? Esse semestre Tá chegando. tá voando, viu? Mas é isso mesmo. Eu não vou mentir, não, que nessa pandemia eu até gosto de ficar ocupada, porque você não fica pensando em nada, em besteira, né? Só pensa em resolver as coisas e pronto, né? Eu até gosto, vou mentir, não. Mas é isso. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? O laboratório lá, a instalação, o projeto, deu tudo certo? Muito bem, Eduardo. De vez em quando tem que fazer, sim, né? Foi puxado, mas no final das contas deu certo. Deu? Ai, que ótimo. Tá joia. Eu vou projetar aqui o roteiro. A gente falta bem pouquinho para terminar. Falta só a parte de transformador, né? O transformador real, ideal, e o transformador trifásico. Eu acho que basicamente isso, né? Que a gente encerra essa terceira unidade, né? O assunto, né? Pelo menos. Deixa eu apresentar aqui uma janela. Deixa eu ver aqui se... Pronto, né? Já foi, né? O segundo lab já tem nota definida. Caio, você está se referindo ao quinto lab, né? Na verdade, o segundo dessa unidade. Na verdade, a gente vai lançar ele na sexta-feira, né? Para vocês terem a próxima semana para fazer, para entregar outra sexta. Acho que é isso que está no cronograma. A gente ainda não fechou, né? Eu estou vendo com o Lucas, né? O bolsista de docência assistida, para a gente tentar fazer uma coisa diferente, né, assim, mais didática, que vocês aproveitem mais, né? Eduardo, no calendário tá para vocês me entregarem dia 16, né? Então, para isso, eu teria que divulgar uma semana antes, teria que entregar na sexta-feira para vocês, né? Mas para vocês entregarem só daqui a 15 dias, né, praticamente, certo? A gente não fechou ainda, e depende do grau de complexidade. Provavelmente ele deve valer só um ponto mesmo, porque normalmente esse de máquinas a gente faz ele mais simples, né? Só para explorar alguns conceitos, perguntar algumas coisas de alguns ensaios, mas a gente ainda não fechou, então por isso que eu ainda não sei, mas muito provavelmente ele deve valer só um ponto mesmo, tá? A prova de só transformadores e motores. Não, cai de instalação, cai de motor e cai de transformador, certo? Cai sobre instalação também. Mas não é nada demais, é sobre o que tem na norma, sobre o que vocês precisaram ver para ver o que está errado, ou né, se estava tudo ok na instalação da casa de vocês, né? O que a norma diz sobre essas questões, né? Basicamente isso, e como fazer o básico, né, de um diagrama unifilar, o básico daquelas tabelas, né? Basicamente sobre esses assuntos aí, tá? Algo mais antes da gente começar? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Não? Então, vamos lá. Essa é a primeira aula sobre o transformador, né? E o conceito de indutância mútua, ele está bem ligado com o transformador, né? Aqui, assim como máquinas, né? Porque o conceito de transformador e máquinas, eles são muito próximos, né? Tem uma analogia aí entre elas, tá? Mas a gente vai ver transformadores também de uma forma bem superficial, né? Assim, não vai fazer muita conta, só o básico, né? Para a gente poder usar um transformador de uma forma bem simples, né? Basicamente é isso. Esse conceito de indutância mútua, ele vem aqui junto com o transformador, porque é como se já fizesse parte da característica do transformador, né? Quem viu o vídeo sobre indutância mútua percebeu que o fato de eu ter mais de uma bobina, né, próxima uma da outra, né, duas ou mais, eu posso ter uma interação aí dos campos que uma bobina gera, né, na geração digamos assim, o fluxo de uma bobina, que uma bobina gera, pode influenciar na tensão, na corrente que é gerada na outra, né? Então, esse conceito a gente estuda através da indutância mútua. E isso é uma característica real dos transformadores, né? Porque a gente normalmente tem uma bobina no primário, uma bobina no secundário. E esse acoplamento aí, né,
ele realmente pode existir, né? Depende aí do ângulo, né? Do distanciamento que essas bobinas têm uma da outra. Então, esses dois conceitos, como eu falei, né? Eles andam próximos, né? Mas, de qualquer forma, eu já separei em 2 vídeos, né? São vídeos curtos, né? Assim, os slides são poucos slides. Talvez o vídeo fique mais longo, porque eu botei um exemplo no final, né, de resolução, e isso toma mais tempo, mas, tirando só a parte do conceito, são vídeos bem curtos. Aí, o primeiro, sobre o conceito transformador, o que é, quais são os tipos, né, as principais nomenclaturas, né, e classificações, e a indutância mútua, né, para a gente entender como que tem esse acoplamento aí entre essas bobinas, tá? E na sequência, né, eu botei os 2 vídeos separados, né, botei no cigarro também os slides que eu usei nos vídeos, né, e aqui, de novo, tem um textinho, né, para dar um suporte e dar um apoio, quem quiser um material para ler, sobre transformadores e sobre indutância mútua, né, voltados para esse conteúdo que eu mostrei aqui para vocês no vídeo, tá? Em relação aos conceitos, alguém ficou com alguma dúvida? Alguém teve alguma dificuldade? Quer perguntar alguma coisa? Nada? Vamos para as questões, então. Bom, e como eu falei que, como máquinas, né, assim como máquinas, a gente vai fazer uma abordagem assim, mais teórica, né, mais saber para que serve, como funciona, tem até alguns conceitos que, para a gente poder fazer até um pouco mais de conta, a gente precisaria usar, que é a regra do ponto, por exemplo, mas eu resolvi omitir essa parte, né, e de uma certa forma dá para a gente entender o funcionamento sem ir muito a fundo, né, como, por exemplo, essa regra do ponto aí que a gente não vai ver, tá? Mas se vocês pegarem algum livro, qualquer matéria para estudar, certamente ela vai aparecer, né? A gente já vai assumir que a polaridade vai ser da tensão gerada por causa da influência mútua, né, lá da outra bobina, vai ter a mesma polaridade da própria, tá? Então, nos exemplos, a gente vai, ou eu já digo que é ao contrário, eu já defino qual é a polaridade de um em relação à outra, né? Que é isso que a regra do ponto faz. Ela diz como é que as bobinas estão dispostas uma em relação à outra, né? Porque se eu tenho um campo gerado por uma bobina, ela pode se somar ao campo gerado pela outra, ou pode, né, se subtrair. Então, isso faz com que eu some uma tensão ou eu subtraia uma tensão, né, naquela bobina que está sendo influenciada ali pelo fluxo da outra. Então, a regra do ponto dá essa informação. Então, as questões que a gente precisar de saber dessa polaridade, eu digo, ó, a tensão que é gerada pela influência mútua está se somando à própria, então está em sentido oposto, né? Isso eu já vou dizer para a gente não precisar entrar nos detalhes lá da regra do ponto, certo? Então, coloquei algumas questões teóricas, que é interessante vocês refletirem um pouquinho sobre elas, tá? As respostas também tem nos vídeos, tem no material, né? Vocês fazerem uma pesquisa, né? Essa aqui ainda é teórica, né, de verdadeiro ou falso, com esses 3 itens aqui. A terceira também é teórica, né? E a quarta, né, onde eu faço um cálculozinho aqui da minha tensão, né? Como é que eu mudo a forma de ver essa tensão total, né? Essa tensão nos terminais das bobinas em decorrência da influência aí mútua de outra bobina, né? Então, no slide, no vídeo, eu mostro um exemplo no final, onde eu mostro bem direitinho, passo a passo, como que a gente faz para calcular essa influência aí dessa outra bobina, né, na que a gente está analisando, né. Alguém teve alguma dificuldade, não conseguiu entender alguma passagem? O que é que vocês me dizem aí? Com licença, professora, por favor, volta aí na questão número 2. Só um instante. Pronto. Opa, peraí que eu tinha ficado mutado sem querer. A minha dúvida é que aqui quando ele fala a respeito do número de espiras, isso daí você só leva em conta essa diferença de potencial que ele dá, porque assim, na aula anterior, no roteiro anterior a esse, foi essa a regra que ele passava. Pelo menos foi o que eu entendi, né? Tipo, um número tal lá de potencial, ele ia ter X espiras, e por aí vai. Isso prevalece aqui? Ou vai ter alguma alteração? Olha, eu não sei exatamente, não sei se eu estou entendendo direito a sua pergunta, mas eu vou explicar o que está relacionado a isso, e você me diz se ainda ficou a dúvida ou não. Na verdade, Pronto. assim,
A diferença para um transformador é que, no caso de máquinas, você falou do roteiro passado, eu não sei se você está falando das máquinas, mas nas máquinas eu tenho o rotor e tenho o estator, né? O rotor tem as suas espiras e o estator tem as suas espiras. Então, a quantidade de espiras que eu tenho no rotor e no estator, né, elas são independentes e eu consigo gerar tensões, digamos assim, sem nenhuma relação direta, pelo menos não em função das espiras, tá? Que é diferente do transformador, por quê? O transformador, né, eu tenho a espira do primário e do secundário, e as duas, elas, né, estão ligadas no mesmo núcleo, certo? No caso das máquinas, eu tenho a espira do estator, aí tem o fluxo do estator. O rotor, tem as espiras do rotor e tem o fluxo do rotor. Já no caso do transformador, a espira do primário, a espira do secundário, ambos os conjuntos estão no mesmo núcleo, ou seja, o fluxo que passa dentro de um conjunto é o mesmo fluxo que passa dentro da outra, percebe? Porque justamente esse caminho magnético vai fazer com que o fluxo se concentre ali. Então, isso é uma característica importante do transformador. Então, eu vou comparar o mesmo fluxo passando de um conjunto de espiras, né, com mais ou menos bobinas, com outro conjunto de espiras com mais ou menos bobinas. Percebe? Não, tá certo, isso? professora, tá certo. Sua dúvida Entendi. tem a ver com isso que eu falei? Ou... Tinha em relação a isso, porque eu achei bem parecido, sabe? Mas Parece mesmo. faltou algum detalhe, né? Então, tá certo, eu vou refazer essa questão depois. Tá, joia. Algo mais, pessoal? Alguma outra dúvida? Só um detalhe rápido. Teria como depois a senhora disponibilizar o gabarito dessas questões, porque, se eu não me engano, eles não estão disponíveis aqui É no porque as roteiro. teóricas é meio, assim, meio estranho eu dar a resposta, porque, assim, eu sei que tem gente que olha a resposta e nem para pensar, para pesquisar. Eu vou fazer o Ah, seguinte, eu, entendi. eu posso dar as respostas mais perto, tipo assim, no dia que eu botar aula de exercícios para a prova, por exemplo, Pronto, né, resolve. mais perto lá, porque dá tempo de quem não teve a oportunidade de fazer, e tentar pesquisar, e tentar descobrir por si mesmo qual é a resposta. Porque eu acho, assim, né, pelo menos para mim isso funciona, que é assim que eu aprendo, assim, principalmente se eu errar, né, se eu pesquisei, aí eu não tenho essa resposta, eu vou lá e pesquiso, não, eu acho que é isso por causa disso, porque eu estou vendo isso aqui, né, tá, eu acho que é isso. Aí quando eu vejo a resposta que está errada, eu digo, o que danado foi que eu errei? Aí você se intriga, não, eu não tinha feito um raciocínio que eu achava que era correto, onde é que está o erro no meu raciocínio? Então, assim você fixa mais, assim, eu acho, do que se simplesmente você olha lá a questão, aí você diz assim, eu acho que a resposta é tal. Eu olho lá, vixe, não é. Mas por que não é? Aí você vai e tal. É diferente, entendeu? Do que quando você chega a uma conclusão, estando certo, estando errada, e depois você confere essa resposta. Pelo menos, eu acho mais proveitoso, tá certo? Mas eu coloco, só me lembrem, deixa eu ver, deixa eu só ver o cronograma aqui, a gente tem, a minha memória ultimamente, vocês não têm ideia não de como tá ruim. Tudo tô esquecendo, meu Deus, tudo. De vez em quando esqueço até umas reuniões, vocês acreditam? Enfim, hoje é dia 5, pronto, é dia 7, é dia 12, é a última aula. Dia 14, é aula de exercícios, e dia 19 é a prova. Então, pronto, quando for dia 14, aula de exercício. Quando for dia 12 de abril, me lembrem que eu coloco a resposta de todos que não tiverem, tá certo? Porque aí, para vocês fazerem, de repente, antes da aula de exercício, se quiserem, para a gente tirar dúvida nessa aula. Tá certo? Mas me lembrem, eu vou tentar me lembrar, né? Vou tentar Tranquilo, anotar aqui em algum professora. lugar. Mas dia Tranquilo. 12 é um dia bom para colocar essas. Ixi, vocês estão vendo isso, né? Eu acho. O cronograma. Certo? Alguma pergunta mais sobre transformadores, indutância mútua, ou sobre alguma outra questão de algum outro roteiro? Tá certo, Luca. Enquanto o pessoal pensa, eu vou botando aqui a lista de presença, tá? No primeiro item J, os 90 graus em relação a uma a outra bobina.
Deixa eu só conferir, mas eu acho que é assim, viu, Jefferson? Deixa eu dar uma olhadinha. No item 1. Qual é mesmo? 1J, né? Deu um tilt aqui. Pronto, é exatamente isso mesmo, porque se vocês pararem para pensar, né, o que acontece com essa indutância mútua, esse acoplamento aí? A gente tem aqui uma bobina, deixa eu pegar um negócio redondo aqui. Pronto, vamos supor que aqui está a minha bobina, né? Aí os meus fluxos estão saindo aqui. Pronto, minhas linhas de campo, né, tá saindo aqui, tá entrando aqui embaixo, né? A bobina tá aqui enrolada nesse cilindro, né? Então, sai aqui, entra aqui, sai aqui, entra aqui. Se por um acaso eu tenho outra bobina próximo dela, né, o que acontece? Essa linha de campo, quando ela sai daqui, ela vai entrar por essa outra bobina, se isso aqui também tem uma bobina, tá? Então, essa linha de campo que é gerada por essa bobina aqui, está enlaçando as bobinas desse outro conjunto. Então, pela lei de Faraday, se eu tenho esse campo aqui entrando nessas bobinas, né, vai induzir uma tensão nos terminais dessas espiras aqui, tá? Aí, pense dessa forma. Se, por um acaso, a disposição entre elas for de 90 graus, é a pior situação que tem, né? Porque isso é a posição que dificulta ao máximo esse acoplamento. Então, a gente costuma dizer que quando a gente tem duas bobinas, né, 90 graus, elas não estão acopladas, né? A gente tem um desacoplamento entre essas bobinas. E quando elas estão a 0 graus, o meu acoplamento é máximo. Claro que aqui vai influenciar a distância também, né? Mas eu considerando que as duas estão próximas, meu acoplamento máximo é quando elas têm 0, né, ou 180 graus, né, e acoplamento 0 é quando elas estão a 90 graus, certo? Era essa a sua dúvida, né, Jefferson? Certo? E aí, mais alguma dúvida? Se quiser falar sobre outra coisa também, né, já que ninguém tem mais dúvidas, a gente pode conversar sobre outra coisa, se vocês quiserem. Professora, o próximo roteiro a senhora vai colocar quando? Para o laboratório. Desculpa. Sim, então, no cronograma, deixa eu olhar aqui de novo, ó, tá lá que vocês vão me entregar dia 16 de abril, certo? Certo. Peraí, chega, sair daqui da página, não estou voltando mais. Dia 16 de abril, abrindo aqui o calendário, ó, 16 de abril é a próxima sexta, a outra. Então, como eu entrego sempre uma semana antes, então eu vou entregar para vocês sexta-feira, dia 9, e vocês vão ter uma semana, até sexta-feira, dia 16, para me entregar, entendeu? Esse é o que vai valer um ponto, é? Isso, é o de máquinas elétricas. O que a gente fez agora valeu 3, não foi? Foi, de instalações vai valer 3. Certo. Obrigada. Nada. Rodrigo, as questões de cálculo são poucas, viu? Assim, mais a parte de transformador. Eu vou até ver se eu vou separar umas questões, né, para colocar lá, mas é porque as listas que eu tinha pronta, pelo menos, tem regra do ponto, eu preciso rever essas listas, né, porque como a gente não está considerando, né, eu vou separar alguns exercícios sim, tá bom? Aí eu coloco essa semana ainda, vou ver se eu coloco até quarta. Luca, é um pouco mais voltado para a teoria, porque os assuntos que a gente está vendo, assim, realmente a gente não está explorando muito, né, de máquinas, transformadores, mas ainda tem uma continha, assim, de transformadores, tá? Tipo, essa questão, a última do roteiro, o próximo roteiro, né, que já está no CIGA, também tem umas continhas, tá certo? Mas, realmente, a prova, a maioria dos assuntos vai ser só uma abordagem teórica. Tomara, né, Eduarda, que seja mais tranquila, né, essa unidade. Professora? A outra eu passei muita raiva. Diga, Matheus. Professora, uma dúvida com relação ao transformador. Com relação à aplicação, você saberia me dizer qual a diferença de utilizar aquele transformador tradicional com aquele núcleo quadrado ou aquele transformador toroidal?
Na verdade, assim, esses aspectos construtivos, dependendo da aplicação, né, nem faz muita diferença. O que faria mais diferença, né, seria o material, né, do núcleo, né, porque qual a função do núcleo? É você proporcionar um caminho que, tipo assim, atrai o máximo possível o fluxo, não deixa ele dispersar, né. Quando é um material que não é tão bom condutor magnético, o fluxo tem uma dispersão maior, mas se é um núcleo que tem uma permeabilidade muito baixa, né, é um bom condutor magnético, esse fluxo é um fluxo ideal. Então, mais importante do que a forma seria o tipo do material. Mas, estruturalmente, por exemplo, dependendo do porte do transformador, é melhor, realmente, assim, mais fácil para construir, para, enfim, manusear, seria ele retangular, que é o que mais fácil, o que a gente encontra com mais facilidade, principalmente na parte de potência, né? Esses transformadores que a gente vê aí na rede elétrica, né? Na distribuição, né? Mas a forma, assim, não influencia tanto quanto o tipo do material. Certo, Matheus? Professor, obrigado. Nada. Professora? Pode falar, Eduardo. Na parte de indutância mútua que você botou no roteiro, Certo. as questões vão seguir mais ou menos esse padrão? Tipo, é basicamente o que a gente estava fazendo no semestre, na andada anterior, só que contando a parcela, né, da indutância? Isso, é bem observado que a Eduardo está falando. Na verdade, quando a gente tinha uma bobina, ou, sei lá, tinha um circuito, tinha 2 indutores, por exemplo, né? A gente dizia que em cima de cada indutor só tinha uma tensão. Como é que a gente calculava essa tensão? J, ômega L, vezes a corrente, né? É assim que a gente usava a lei de Ohm para percorrer a tensão em cima do indutor. Qual a diferença agora, né, para a indutância mútua aí? Nesse caso, né, mesmo se eu tivesse 2 indutores, eles estivessem próximos, tivessem influência um do outro, a gente estava desprezando a indutância mútua. Eu estava considerando somente a tensão própria gerada, né, a tensão gerada pela indutância própria, que é justamente isso que a gente faz, o J ômega L vezes a corrente. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Além dessa tensão, né, gerada pela indutância própria, pela própria indutância, né, a gente vai ter também uma parcela de tensão que vai se somar, né, que vem do fluxo lá que está saindo da outra bobina, né, que pela lei de Faraday está induzindo a tensão nessa bobina também, né. Então, eu vou ter 2 parcelas de tensão, uma própria e uma mútua, né, nesse caso que eu tenho 2 bobinas. Mas, se acontecer de eu ter 3 bobinas, né? Aí, se eu quero a tensão total em cima dessa, por exemplo, eu vou dizer que a tensão total em cima dessa vai ser a própria, gerada pela corrente dela mesma, a mútua, né, que o fluxo dessa enlaça ela, e a mútua, que é o fluxo dessa outra, enlaça ela também, né? Então, eu teria, nesse caso, uma tensão total em cima desse indutor, seria uma própria, mais 2 mútuas, né? Uma de cada uma das outras. E o mesmo raciocínio eu vou usar para cada um dos outros indutores também, né? Porque a mútua é uma via de mão dupla, né? O que A influencia em B é a mesma coisa que B influencia em A, certo? Antônio levantou a mão, né? Diga aí, Antônio. Nada? Será que foi sem querer? Se alguém tiver ainda alguma pergunta, quiser comentar alguma coisa. Todo mundo assinou a lista lá, a frequência? Vou botar aqui de novo. Falta alguém assinar? Vambora, Pedro. Então, só falta Pedro, né? Certo? Então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, não quiser comentar nada, a gente pode encerrar a aula de hoje. Certo? Então, até quarta-feira, pessoal. Boa noite. Tá joia, Pedro. Boa noite. Tchau, professor. Até quarta.
Boa noite, professora. Boa Até noite. quarta.